Olá pessoal, vamos agora para a nossa quarta aula. Dessa vez nós estaremos falando sobre a religião do budismo. Esse é um estágio de ensino médio, EJA e projetos, do curso de licenciatura em ciência da religião. Público-alvo são todas as idades, Polo Coronel Feliciano, Minas Gerais, o aluno Cléber Odel Rodrigues, o RU 1313733. Esse é um curso de extensão, do estágio híbrido de extensão, e você que está fazendo esse curso está acompanhando aí essas aulas aí sobre algumas religiões. E dessa vez nós estaremos falando sobre a aula 4, o budismo. O que é o budismo? O budismo é uma doutrina filosófica e espiritual surgida na Índia no século VI a.C. e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Então o budismo ele vai ter esses ideais, essa busca por esses princípios, pelo fim do sofrimento humano e por alcançar a iluminação. Então, o nome budismo deriva de um título honorífico ao asceta Buda. A maioria dos budistas não vivem no país de origem. E o budismo soma cerca de 500 milhões de adeptos. Então nós vamos estar lendo aqui alguns relatos sobre o budismo e depois abordando alguns temas que nós também abordamos nas aulas anteriores. Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. Então, Buda significa desperto ou iluminado. Os budistas, portanto, não adoram um deus ou deuses, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo muito mais uma busca individual, quando comparadas às religiões monoteístas ocidentais. Então, o budismo ele é monoteísta, não adora um deus ou deuses, nem possui uma rígida hierarquia religiosa. Então não tem essa hierarquia religiosa como algumas religiões têm, sendo uma busca, portanto, uma busca mais individual. Algumas características do budismo nós vamos estar falando aqui também. O budismo se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano a desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade, como a raiva, o ciúme, a inveja, para desenvolver as qualidades como amor, generosidade e sabedoria. Então, o budismo ensina que para que se atinja qualidades como o amor, a generosidade e a sabedoria, é preciso de desapegar de algumas qualidades também ruins, alguns defeitos próprios do ser humano, como raiva, ciúme e inveja. Então é preciso despojar dessas qualidades ruins para que a pessoa, o indivíduo, ele consiga absorver o amor, a generosidade e a sabedoria como qualidades ali do seu ser. O budismo, assim, é uma atitude perante o mundo, pois seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório, o que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. Então, seus seguidores vão aprender, a desapegar-se tudo que é passageiro, é transitório, tudo que a vida traz como transitório para eles, e eles vão aprender a desapegar daquilo para ter uma autossuficiência espiritual. No universo budista, o qual não possui início ou fim, o nirvana seria o estágio ideal, mas esse não pode ser ensinado, apenas percebido. Então existe um grau aí de conquista onde o seguidor
do budismo, ele vai estar entrando nesse estado do nirvana, que ele vai estar experimentando esse estágio de perfeição, por ter desapegado de muitas coisas ruins, né? Existe também o chamado karma, que é um assunto de destaque no budismo. Segundo essa ideia, as boas e más ações surgidas da intenção mental trarão consequência nos próximos renascimentos. Em cada um deles, o ser vai ter a oportunidade de largar de tudo aquilo que o impede de alcançar a perfeição. Então, é um tipo de reencarnação onde, em cada processo, né, que o indivíduo passar, experimentar, ele vai ter essa oportunidade de estar abandonando aí algumas coisas ruins que ele vem praticando, né? Ele vai ter essa oportunidade aí de chegar à perfeição. Então, portanto, né, o renascimento, processo em que passamos por vidas sucessivas, é justamente o ciclo onde se busca romper o sofrimento para ascender às moradas mais puras. Este ciclo vicioso de sofrimento é chamado samsara e é regido pelas leis do karma. Então o indivíduo vai passar por um ciclo chamado ciclo de sofrimento, onde ele vai abandonando aí essas atitudes errôneas que ele vem praticando, né? E esse ciclo, né, chamado samsara, ele é regido por leis do karma, ou seja, são leis que são feitas para reger toda essa passagem do indivíduo por esse ciclo, né? Então, dessa forma, o caminho pretendido no budismo é o caminho do meio, ou seja, a prática do não extremismo, tanto físico quanto moral. Então, eles vão trabalhar nessa ideia do equilíbrio, né? Nem por um extremo, nem por o outro. Vão trabalhar na questão do equilíbrio, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Buda, né? Fundador, né? Siddhartha Gautama, o Buda. Ele é o fundador do budismo. Nós vamos estar falando alguma coisa aqui sobre ele, né? O Buda não é para os seus seguidores da doutrina um ente particular, mas um título dado ao mestre budista ou a todos os que alcançaram a realização espiritual do budismo. Assim, Buda em hindu quer dizer o iluminado ou o desperto. Então, Buda, né, é para os seguidores da doutrina, não é para os seguidores da doutrina um ente particular. Ou seja, é um título, né? Buda é um título dado ao mestre budista, né? Ou aqueles que alcançam a realização espiritual, né? Buda em hindu quer dizer iluminado, então seu nome significa o iluminado. O primeiro Buda foi Siddhartha Gautama, um príncipe da dinastia Sakya na Índia, que deixou tudo para dedicar-se à vida espiritual. Nascido em 563 a.C., sua vida é resumida pelos seus seguidores em nascimento, maturidade, renúncia, busca, despertar e libertação, o ensino e a morte. Então, o primeiro Buda da história, né, do budismo foi o Siddhartha Gautama, né, um príncipe da dinastia Sakya, ali na Índia. Tá? E ele resume, né, ou seja, a sua vida é resumida pelos seus seguidores em nascimento, maturidade, renúncia, busca, despertar, libertação, ensino e morte. Então, toda a sua vida ela é trabalhada ali, né, ela é entendida ali, né, ela é seguida, ela é um exemplo, né, para os seguidores de Buda. O Siddhartha Gautama foi criado rodeado de luxo. Casou-se e teve um filho, mas na juventude descobriu a realidade do sofrimento humano
e ficou chocado. Então, após ele ter descobrido, que o sofrimento do ser humano, ele se fica chocado com isso. Encontrou-se com 4 pessoas, uma anciã, uma doente, outra morta e, por fim, uma asceta, e se indagou sobre a origem de tudo aquilo. No entanto, foi quando se encontrou com este asceta religioso, que se mortificava em jejum rigoroso, que pensou que ali estava a resposta para as suas indagações. Por isso, raspou a cabeça em sinal de humildade, trocou suas suntuosas roupas pelo despretensioso traje alaranjado e lançou-se ao mundo em busca de explicações para o enigma da vida. Então Buda ele encontra, com um seguidor, uma pessoa que ali estava mortificando ali a sua carne em jejum, e ele então tem uma atitude de toda aquela vestimenta que ele tinha do palácio de rei, de nobre, ele dispõe daquilo para vestir uma roupa simples, no sentido de humildade, e ele entra nesse mundo, nessa busca, para trazer uma explicação ao enigma da vida. Após 7 anos de privações, Gautama escolheu a sombra de uma sagrada figueira e passou a meditar, permanecendo assim até esclarecer todas as suas dúvidas. Então ele passa anos, 7 anos de privação, debaixo ali de uma sombra de uma figueira, ele fica ali meditando sobre o sentido da vida. E até que todas as suas dúvidas que ele tinha conseguem ser esclarecidas. Então ele passa esse tempo ali procurando resposta para muitos acontecimentos e anseios da vida. Então, durante esse tempo, ocorreu o despertar espiritual que ele tanto procurava. Iluminado por um novo entendimento de todas as coisas da vida, rumou para a cidade de Benares, à margem do rio Ganges. Sua ideia era transmitir aos outros o que lhe acontecera. Então, após essa experiência que ele teve, de um esclarecimento de algumas dúvidas com relação à vida, ele passa, a divulgar esse conhecimento, essa experiência que ele teve para muitas pessoas, Ele passa as suas ideias, passa a transmitir suas ideias aos outros, tudo aquilo que aconteceu com ele ali, na cidade de Benares, à margem do rio Ganges. Então, ele vai transmitir aqueles esclarecimentos, aquela experiência que ele teve debaixo da sombra daquela figueira, o esclarecimento de todas as suas indagações, de todas as suas dúvidas. Ele vai então repassar isso para que mais pessoas consigam também a ter esse mesmo entendimento. Então vamos continuar aqui, Vamos agora tratar da origem do budismo, O budismo nasce quando Siddhartha Gautama decide compartilhar com outras pessoas seu caminho para alcançar o fim do sofrimento. Então, como nós falamos, quando ele decide, a compartilhar essa experiência que ele teve, ele passa então a difundir literalmente o budismo. Sua doutrina se mistura às crenças do hinduísmo, tornando uma filosofia que se adaptava facilmente a cada religião onde se instalava, bem como a cada ser humano que desejasse aprendê-la.
Então essa filosofia, né, que ele acreditava, essas crenças que ele acreditava, aonde ele se instalava, ele procurava pessoas que tinham interesse em aprender também, né? Nos 45 anos que pregou sua doutrina por todas as regiões da Índia, o Buda mencionou sempre as 4 verdades e as 8 trilhas. Além disso, resumiu seu pensamento na regra de ouro: tudo que somos é resultado do que pensamos. Então essa é a regra de ouro, né, do pensamento de Buda, que durante 45 anos ele pregou a sua doutrina em toda a região da Índia, né? Depois nós vamos estar conhecendo aí essas 4 verdades, né, os seus ensinamentos e as 8 trilhas também, como está falando aqui. Somente séculos depois da sua morte foi realizada uma reunião que definiu os preceitos budistas, onde prevaleceram 2 grandes escolas, Theravada e Mahayana. São as 2 escolas que cuidaram aí em colocar em prática, né, em trazer os ensinamentos aí de Buda. Então vamos lá. Os ensinamentos do budismo. Quais são os ensinamentos do budismo? Os ensinamentos de Gautama, proferidos no parque da cidade de Benares, definiu os caminhos a seguir para chegar à sabedoria da moderação e da igualdade. Então vai trazer aqui, né, os caminhos, né, que o indivíduo devia chegar. Como que o indivíduo consegue chegar ao estado de moderação, ao estado de igualdade. Então vamos lá, né? Quais são as 4 verdades que Buda ele difundiu, né, através do budismo? Primeiro, a vida é sofrimento. Então, a primeira verdade que Buda esclarece é que a vida é sofrimento. Segunda verdade, o sofrimento é fruto do desejo. Então Buda diz que o sofrimento ele vem por causa do desejo do ser humano, né, adquirir alguma coisa. Terceiro, ele acaba quando termina o desejo. Então o sofrimento acaba quando se concretiza o desejo. E em quarto, ele é alcançado quando se segue os ensinamentos pelo Buda. Então, essas são as 4 verdades, né, que Buda ele ensina. Primeiro, a vida é sofrimento. Segundo, o sofrimento é fruto do desejo. Terceiro, o sofrimento acaba quando termina o desejo. Do desejo, ele é alcançado quando se segue os ensinamentos de Buda, né? Com essas 4 verdades nobres, o homem dispõe dos elementos básicos para enveredar pela senda das 8 trilhas. Então, quando ele se encontra, ele se encaixa perfeitamente nessas 4 verdades nobres, né? Segundo o Buda, o homem dispõe de elementos básicos, ele tem todo o aparato para se enveredar pelas 8 trilhas, né? Que nós vamos estar explicando depois essas 8 trilhas. Dele, dos seus seguidores, exigirão pureza de fé, de vontade, de linguagem, de ação, de vida, de aplicação, de memória e de meditação. Então vai exigir toda uma, né, alguns passos, né, algumas atitudes de quem quer seguir realmente esse caminho, né? Da terceira à 4 trilhas, aí nós temos alguma trilha, né? A pureza da fé, da vontade, da linguagem, de ação, de vida, de aplicação, de memória e de meditação. Então aí estão aqui as 8 trilhas que o homem, o seguidor de Buda, o seguidor do budismo deve trilhar, né? Da terceira e 4 trilha, os seguidores de Buda extrairão 5 preceitos, parecidos com os mandamentos judaicos cristãos, pois aconselhava não matar, não roubar, não cometer atos impuros, não mentir, não beber líquidos inebriantes. Então, quando o seguidor de Buda ele vai trilhar essas 8 trilhas, né, que é a pureza da fé, de vontade, de linguagem,
de ação, de vida, de aplicação, de memória, de meditação, dessa terceira em diante, que é a da linguagem, de ação, a de vida, a partir dessa terceira, ele já vai encontrar também com 4 preceitos, ou 5 preceitos, ele vai extrair 5 preceitos também a partir dessas trilhas, que são não matar, não roubar, não cometer atos impuros, não mentir, não beber líquidos inebriantes. Então, existe todo um caminho a ser percorrido. E quando o seguidor, de Buda, o seguidor do budismo, ele começa a percorrer, alguns caminhos, ele começa também a encontrar por outras trilhas, que também a levarão a outros desafios. Então, na verdade, são desafios um, em cima do outro. As escolas budistas, nós temos 4 escolas budistas, as mais conhecidas: o Nyingma, o Nyingma, o Kagyu, Sakaya e a Gelupa. São 4 escolas. Prevalece nelas o caminho da libertação pelas 3 joias. Então, dentro dessas escolas, tem ali, são pregadas ali o caminho da libertação, Essas 3 joias são o Buda como guia, o Dharma como lei fundamental do universo e o Sangha como a comunidade budista. Então, existe aí essas 3 joias que são ensinadas, nessas escolas, nessas 4 escolas budistas. E vamos estar falando também, sobre a expansão do budismo. Durante os 3 séculos que se seguiram depois da morte de Gautama, o budismo propagou-se pela Índia antiga. Ele acabou tendo mais adeptos que o próprio hinduísmo, a religião tradicional do país. Mas após se alastrar pela Ásia toda, desapareceu do país de origem, cedendo lugar ao hinduísmo. No decorrer da expansão, levado pela rota comercial da seda, atravessou-se todo o Oriente. A doutrina original diferenciou-se, tornou-se menos rigorosa, adaptou-se às necessidades espirituais da gente simples. Essa forma de budismo denominou-se Mahayana, ou veículo maior. No Tibete, a doutrina fundiu-se com a antiga religião Bonpon, derivando-se depois para o lamaísmo. Na Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja, Ceilão e Vietnã, o budismo permaneceu ortodoxo, sendo chamado Hinayana. Então nós temos todo esse amparato, desse relato aí sobre a expansão do budismo. Gradualmente, peregrinos chineses e monges budistas hindus começaram a cruzar as montanhas como missionários. Um dos peregrinos, o Xuanzang, deixou a China em 629, atravessando o deserto de Gobi, e chegou à Índia. Ali, durante 16 anos, recolheu dados sobre o budismo e escreveu, segundo a tradição, mais de 1000 volumes. Vamos continuar, sobre a expansão do budismo. Imperava na China a dinastia Zhang e milhares de pessoas se converteram ao budismo. Entre as outras religiões, o confucionismo, o taoísmo e o zoroastrismo, o budismo era a que apresentava conceitos mais profundos e com o tempo ramificou-se em muitas seitas. Por volta do século VII, o budismo chegou à Coreia e ao Japão, que após a conversão do príncipe
Shotoku Taishi foi feito religião nacional. No século seguinte, o budismo chegou ao Tibete, mas já bastante mudado. Foi introduzido por Padma Sabhava, monge budista hindu. A religião oficial já estava em franca decadência. Ela se fundiu facilmente com os novos conceitos e surgiu o lamaísmo. Esse transformou o Tibete em estado teocrático, governado pelos Dalai, monges lamaístas considerados reencarnação de santidades. O budismo entrou na Europa em 1819, onde o alemão Arthur Schopenhauer desenvolveu novos conceitos muito próximos do budismo. Em 1875 foi fundada a Sociedade Teosófica, que encorajou as pesquisas sobre as religiões asiáticas. O budismo se expandiu pelo mundo e existem templos budistas em diversos países da Europa, das Américas e na Austrália. Líderes budistas levam pelo mundo seus conceitos de vida, adaptando-se a cada sociedade. Então nós temos um grande relato, né, sobre o budismo, sobre seu fundador. Nós lemos aqui várias características, né, do budismo, a origem do Buda, né, a sua expansão, como se deu a sua expansão. E nós vamos estar então trazendo então algumas ideias, né, que o budismo ele tem sobre as escrituras, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, como nós fizemos também nas primeiras aí religiões que nós citamos aí, né? E vamos fazer também aí uma comparação em relação ao cristianismo, né? Que é o propósito desse curso, a gente falar sobre cada religião, algumas de suas crenças e fazendo sempre uma comparação com algumas coisas do cristianismo. Então, como nós já falamos, né, o nome budismo deriva de um título honorífico atribuído ao asceta itinerante Siddhartha Gautama, o Buda. O budismo nasceu na Índia, no norte do subcontinente, no século VI a.C., como movimento de reforma da religião predominante dos sacerdotes hindus, os Brahmanes. Em suas diferentes facções, o budismo soma cerca de 500 milhões de adeptos. Então, o budismo já tem aí mais de 500 milhões de adeptos pelo mundo. Cabe explicarmos que o hinduísmo restringiu-se ao seu país de origem, a Índia, e o taoísmo à China, ao passo que o budismo foi a primeira religião oriental que se expandiu a outros países. Então nós vemos aí que algumas religiões se restringiram apenas às suas comunidades, aos seus países, mas o budismo já teve aí, já espalhou-se, né, por outros países, né? O taoísmo na China, né? O hinduísmo na Índia, já o budismo já se espalhou por vários países. A maioria dos budistas não vive no país de origem da religião, a Índia, mas sim no leste e no sudeste asiático, Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, China, Coreia e Japão. E em medida crescente, também no mundo ocidental, Américas e Europa, né? Em sua terra natal, o budismo conta com apenas 2 mil fiéis, de um total de 500 milhões em todo o mundo. Então, na sua própria país de origem, mesmo país que foi fundado, né, não há muitos seguidores ali, mas os seguidores estão espalhados aí pelo mundo, né? Então, nós já falamos, né, que o fundador do budismo é o Buda, né, significa o iluminado, é considerado pela maioria dos budistas o fundador dessa religião, criada no século VI a.C. na Índia. E aí vamos analisar as escrituras, né? O que o budismo ele acredita? O cânon budista ele se divide em 3 cestos, né, que são chamados 3 ensinamentos, né? O primeiro, né, cesto, né, é o da disciplina, isto é, das prescrições para os monges. Então, esse primeiro cesto, que é o da disciplina, ele é apenas instruções para
os líderes do budismo, né? Os monges. O segundo é o das pregações de Buda, chamados sutras, né? As pregações de Buda são para todos os seguidores. E o terceiro contém a exposição da doutrina budista, que recebeu o nome, né, de essa exposição aí da doutrina, onde todos aí os seguidores têm acesso. Somente o primeiro sexto, né, que é o sexto da disciplina, que é especificamente, né, para os monges. Então está aí aquilo que o budismo acredita em relação aí, né, às escrituras, né, aquilo que eles pregam ali em relação às escrituras. E sobre Deus, né? Não há distinção entre um Deus criador, soberano no universo, né, eterno e onipotente, entre os milhares de deuses do budismo. Os deuses não desempenham nenhum papel no budismo, razão porque algumas vezes a religião é considerada ateia. Então, algumas vezes a religião budista ela é considerada ateia e eles não fixam, né, em nenhum Deus. Eles não acreditam em nenhuma influência de Deus, né, na religião. Tá? Então, eles não têm um Deus assim que eles consideram todo-poderoso, né? Um Deus que vem desempenhar um papel dentro do budismo. E aí, o que o budismo ele fala sobre Jesus, né? O budismo é indiferente a Jesus Cristo. Os budistas do Ocidente geralmente o veem como um homem iluminado. Então, essa visão que o budismo tem de Jesus, né, é apenas uma visão como alguém iluminado, né? Não tem como o cristianismo. O cristianismo acredita que Jesus é Deus, é Senhor, morreu na cruz para salvar, né, os pecadores, morreu, ressuscitou, todos aqueles que nele creem alcançam a salvação. Já o budismo, eles não têm essa reverência, né, essa consideração à pessoa de Jesus Cristo, né? Para eles, Jesus é apenas um homem que foi iluminado. E quanto ao Espírito Santo, né, o Espírito Santo não faz parte dessa crença. Eles não acreditam que haja o Espírito Santo, como o cristianismo acredita. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Já o budismo já não tem essa crença, não faz nenhuma menção, né, à pessoa aí do Espírito Santo. Com relação à salvação, né? O budismo é uma religião de autossalvação. Basta seguir as máximas de Buda para chegar à salvação pelas próprias forças do Nirvana, o verdadeiro objetivo da vida, a fim de eliminar todos os desejos e evitar o sofrimento. Então, para se alcançar a salvação no budismo, basta a pessoa seguir todos os ensinamentos que Buda deixou, né, chegando aí, né, à salvação pelas próprias obras, pelas próprias mãos, né, depois de alcançar o verdadeiro objetivo da vida. E assim ele consegue eliminar todo o sofrimento, né? O budismo considerava que esse estágio de evolução é o fim das encarnações, significa extinção, né? O homem que não alimenta suas paixões extingue-se e sua vida não reencarna. É preciso que ele passe por esse caminho, né, para alcançar a salvação. O nirvana búdico é um estado que encapa a fatalidade do futuro, onde os bem-aventurados vivem em êxtase depois da morte. Então, esse nirvana é o estado de perfeição alcançado por Buda, pelos budistas, né? Onde eles são aí considerados bem-aventurados aqueles que alcançam, né, o nirvana.
Então, com relação à salvação, o budismo considera, né, a autossalvação do indivíduo. E sobre a morte, né? O que os budistas eles falam, eles pregam, né, sobre a morte? As pessoas não têm alma e espírito, não há céu nem inferno, há o nirvana, libertação final. Então, para o budismo não crê que existe céu e não crê também que existe inferno, né? Tudo se prossegue, tudo se encaminha através do chamado nirvana, onde o indivíduo ele alcança aí a libertação final de todo sofrimento, né? Então, existem aí outras características, né? Os budistas fazem peregrinações em 4 lugares principais, né? Onde Buda nasceu, onde Buda recebeu iluminação, onde Buda pôs, né, em andamento a roda da lei e onde Buda entrou no Nirvana. Então, essas são as peregrinações que todo budista ele deve fazer, né? Tem outras características aqui que nós podemos ver. Na China, o budismo dividiu-se em diversas escolas, sendo a doutrina do Lotus a mais conhecida e que se caracterizou pelo conteúdo intelectual e pela ênfase na meditação. O budismo recomenda a prática da yoga, o caminho utilizado pelos budistas para alcançar a iluminação. Para se atingir esse patamar, eles precisam passar pelas 4 verdades santas, que fixam a progressão búdica. A primeira consiste em adquirir o controle dos sentidos, né? Dentro do yoga ali, eles precisam adquirir esse controle dos sentidos. A segunda, em dominar a imaginação, precisam dominar a imaginação. Precisam, a terceira, né, suprimir a sensibilidade. E a quarta, em colher o fruto dessa realização espiritual, né? Os exercícios respiratórios são um meio que o yogi usa para obter a concentração no yoga. Então, eles adotam, né, essa prática do yoga, e então a pessoa precisa seguir esses 4 passos dentro do yoga para alcançar aí, né, para ter aí a sua iluminação aí, né, para alcançar aí essa característica, né, própria do budismo. Então aí nós já lemos aí, né, onde os budistas fazem as peregrinações, os 4 lugares principais, né, que são onde Buda nasceu, onde Buda recebeu a iluminação, né, onde Buda pôs em andamento a roda da lei, e onde Buda entrou no Nirvana. A partir do século I a.C., Buda começou a ser representado por uma imagem e posteriormente passou a ser adorado pelos fiéis. Então, de acordo com a história, né, no século I a.C., então Buda passou, então, eles fizeram uma imagem de Buda, né, uma representação onde ele passa a ser adorado, né? Então essas são algumas características, né, algumas leituras que fizemos aí em relação ao budismo. E como eu falei, eu citei nas demais aulas que passamos. Se você tiver interesse, né, em prosseguir o conhecimento, busque aí nos sites, busque aí na internet. Nós temos, né, esse livro História das Religiões, da Intersaber, né? E nós temos também, onde eu fiz, né, também uma pequena leitura aqui, vou estar mostrando para vocês também a fonte, né? Juliana Bezerra, que é professora de História, no site aí da escola, né? Bacharelada e licenciada em História pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em Relações Internacionais pela Unilassalle, no Rio de Janeiro, mestre em História da América Latina e União Europeia pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Então ela é uma historiadora, né? E aí você vai achar aí, né, na internet aí essa professora aí que traz essa matéria
muito importante e muito bem descritiva sobre o budismo e também sobre outras religiões também que você queira então aí, né, ter o conhecimento aí, tá? Nós vamos encerrando, né? Vamos estar encerrando essa quarta aula, né? A aula do budismo. A próxima nós já estaremos falando sobre o hinduísmo, né? E você fique à vontade aí nos comentários, né? E até a próxima aula, se Deus quiser.